depois dos adversários, dos inimigos, opositores a Jesus e às suas parábolas, ao reino, reinado, e dos discípulos e das discípulas, o grupo com quem Jesus partilha o segredo do reino, há também as multidões, o povo em geral, que é a esmagadora maioria daqueles que escutam Jesus, que se relacionam diretamente com ele entre o ano 28 e abril do ano 30, que no princípio, pelo menos no princípio, ele anda quase sempre rodeado de muitas multidões, que estão entusiasmadas no início, estão muito entusiasmadas com ele, com as palavras dele, com o anúncio dele, desse reino que ele anuncia e vive e é. Estão entusiasmados com a sua forma de ser, de viver e de atuar. Maiúdo que estão nos antípodas dos dirigentes do regime, dos doutores da lei, dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes. Ele está tão nos antípodas e os camponeses, a grande multidão. As grandes multidões são constituídas, na esmagadora maioria, por camponeses e artesãos. E, portanto, num primeiro momento, ficam entusiasmadas com Jesus, impressionadas. Porque ele revela uma autoridade que não é poder, que é a autoridade que vem do pleno e integralmente humano que Jesus é. Mas o pleno e integralmente humano, a autoridade do pleno e integralmente humano, é assim como a de um menino, de uma menina. Nos antípodas do poder. Poder não é autoridade. Poder, se quisermos dizer a palavra, temos que a dizer em forma de adjetivo. Autoritário. Despótico. Nada de autoridade. Autoridade humana. Aquilo que decorre do ser humano. Assim, desarmado. Da verdade. A verdade é assim. Cristalina. Olha, chega, é como a luz chega, e tudo que estava por aí escondido, podre, que não se podia, estava disfarçado, que não se podia ver, fica-se a ver, e agora? Pois, então, ouvintes da palavra, as parábolas dirigem-se também à população, ao povo em geral, às populações, às multidões, que na sua esmagadora maioria são camponeses, artesãos, portanto pobres, absolutamente pobres, excluídos, e se eram pobres, na ideologia da época eram simultaneamente tidos por pecadores públicos, porque a ideologia da época dizia: aquele a quem Deus abençoa cresce em riqueza. A riqueza acumulada é sinal de bênção de Deus. Então hoje se diz. Mas é a ideologia que é mentira. Não é Jesus quem diz. Jesus diz na versão de Lucas, diz: ai de vós, os ricos. Ai de vós, os ricos. Não é? É exatamente o contrário da ideologia. Ai de vós, sejam os monstros. Só crescestes em ter e à custa dos outros. Para crescer em ter, acumulado e concentrado, alguém ficou sem isso. O que está acumulado, concentrado numa mão, em poucas mãos, falta na esmagadora maioria. E ainda irmos endeusar estes agentes, estes que procedem assim, e o sistema que faz com que isto seja possível, só de roubar isto, que é o reino, o reinado de Deus. À medida que estiver a crescer na história, vai derrubar, como um edifício, à medida que cresce, faz cair os andaimes, depois o reinado de Deus, à medida que crescer na história, vai fazer derrubar o império. Leva muitas gerações, pois, porque a gente opõe-se e arranja meios sofisticados para matar primeiro o arauto e a mensagem e o reino, tentar crucificá-lo sempre, e mantê-lo sempre crucificado. Mas é inútil.
o rio chegará ao mar. Por mais barragens, por mais diques, o rio chegará ao mar. Pode demorar muitas gerações, mas ele chega lá. A Ruá está no Big Bang inicial e tem o universo em expansão. Chegará lá. É o que lhes digo. Se quiserem, esta é a carta certa. Este é o projeto certo. Vão por ele, apostem nele. Vale a pena edificar o nosso ser, viver, atuar sobre esta rocha, sobre esta pedra, esta rocha. Não sobre a areia do mercado, do império. Vem um tsunami e volta tudo abaixo. Não é? Até a natureza está-nos a dar lições. Passa um tsunami, olha, foi tudo. Às vezes as cidades ficam completamente engolidas. Quer dizer, nem se chega a sepultar ninguém porque a cidade transformou-se na grande sepultura. Com edifícios e tudo, palácios e tudo. É uma espécie de grande parábola. Porque eu lhes estou a dizer que a Ruá, a água sempre chegará, o rio sempre chegará ao mar. Então as multidões. Estas multidões, constituídas pelos povos, os tais malditos, os excluídos, pelas dirigentes, os que eram tidos por pecadores, porque eram desgraçados, é porque Deus não estava com eles, a vida corria-lhes mal, eram pecados. Eram pecados deles ou pecados dos antepassados deles. Não havia o que fazer, era assim. E os próprios pobres também entendiam assim, quer dizer, tinham interiorizado essa mentira, essa ideologia, essa visão das coisas. E, portanto, também se sentiam desgraçados, culpados. E portanto, resignavam-se à situação, em vez de se levantarem, se insurgirem. E quando Jesus chega com as parábolas e começa a anunciar o reino através das parábolas, os camponeses, alto. Este camponês é diferente dos nossos dirigentes. Estas doutrinas, esta catequese, esta doutrina, sim. Mas depois, é que as maiorias são sempre dominadas, controladas pelas minorias. Portanto, entendem as parábolas de Jesus melhor do que ninguém. Começam por se alegrar, porque anuncia uma realidade alternativa à que eles sofrem. Começam por se alegrar, mas depois há as infiltrações, há os dirigentes que vêm e andam ali em cima deles, das multidões, como têm todos os canais para chegar a elas, de controle. Ainda hoje está tudo sofisticadíssimo. Não há uma aldeia do mundo ocidental, onde está a cristandade católica, que não tenha lá o seu representante a domesticar as populações. Pensa. Não há uma única aldeia, um lugarejo. E depois os grandes média, meios de comunicação, de informação, de propaganda, de intoxicação. Quem está por trás? Não é o grande poder financeiro, que é o dono, e que contrata trabalhadores para que difundam a mentira, a ideologia, sob pena de serem despedidos, e vão para o desemprego, vão para o deserto, vão para a trincheira. A maior parte não quer. Então vende-se por um prato de lentilhas, por um salário. E às vezes, se é jornalista, ainda vai dormir, estagiário, ainda vai dormir com o chefe. De vez em quando. Para ver se passa a efetiva. Estamos no século XXI. As coisas acontecem assim. Claro que isto não é notícia de primeira página dos jornais. É mais fácil falar dos padres pedófilos. Que é um crime horrendo. Mas o outro também não é menos. Prosseguimos.